Capítulo 10. O batismo no Espírito Santo. No domingo seguinte, contei a um amigo na igreja sobre a porta vermelha do Dr. Irving. Ele sorriu um pouco melancólico. Bem, quando você encontrar o Espírito Santo, ele disse, por favor, me apresente. Eu nunca tive uma ideia muito clara sobre ele. Ele não era o único. Lembro-me de um domingo em que eu era criança, em Louisville, Kentucky, ouvindo um sermão sobre o Espírito Santo. Foi a única vez que brevemente eu o ouvi ser mencionado. E tudo que me lembro da ocasião é que minha irmã e eu desenhávamos imagens de fantasma no boletim e sendo encarados pelo porteiro com a testa franzida. Mas estaria eu melhor informado agora? O Espírito Santo ainda não era uma sombra, um aspecto de Deus, o terceiro membro da Trindade, um conceito que você validou no credo todos os domingos, mas um espírito, como se ele fosse o remanescente sem características de alguém que no passado da igreja havia sido de fato muito real, mas agora não passava de uma lembrança. Eu sabia que o pronome pessoal estava correto ao se referir a ele. A palavra certa era ele, não isto. Mas não agi como se acreditasse nisso. Perto do hospital, em nossa cidade vizinha de Mount Kisco, há um semáforo. Se eu precisasse atravessar a rua e chegar ao hospital às pressas, poderia apelar com fervor à luz de tráfego, mas não conseguiria mudar seu padrão, nem por um segundo. Eu atravessaria, tudo bem, mas somente quando o mecanismo interno completasse um ciclo automático. Ocasionalmente, no entanto, um policial apagava a luz mecânica e direcionava o tráfego naquela esquina. Se ele estivesse lá, quando eu fizesse meu apelo urgente, sem dúvida, veria o curso normal do tráfego interrompido, o padrão quebrado, uma exceção. Nas minhas orações, quando o nome do Espírito Santo era invocado, eu notava que ele preenchia mais a função do semáforo do que a do policial de trânsito. O Dr. Irving havia sugerido que eu passasse pela porta vermelha e encontrasse o Espírito Santo. Antes que eu pudesse pensar em fazer isso, queria obter mais informações sobre essa entidade que estava sendo convidada a conhecer. Então, mais uma vez armado com concordância e Bíblia, parti para encontrá-lo. Alguns anos atrás, tive uma entrevista com Robert Frost. O poeta atraiu uma imagem que se destacava com particular vivacidade em minha mente, enquanto eu estabelecia minha busca. Se você quiser saber como um homem se sente em relação a Deus, ele disse, não pergunte pelo credo, mas observe a vida dele. É como se uma moeda estivesse escondida sob um pedaço de papel. Você não pode vê-la diretamente, mas pode descobrir sua caracterização esfregando um lápis sobre o papel. De todos os montes e vales individuais, sua resposta surgirá. Eu esperava usar essa técnica com o Espírito Santo. Eu queria descobrir quem ele era, não lendo vários credos, mas observando-o em ação na Bíblia. Talvez examinando os montes e os vales, eu obteria um retrato dele. Eu pensei que as referências ao Espírito estariam todas no Novo Testamento. Mas, para minha surpresa, descobri que não. É verdade que as palavras precisas Espírito Santo aparecem apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Mas o conceito em evolução do Espírito está lá no Gênesis.
Uma das primeiras coisas que notei foi que a má interpretação sobre o espírito era considerá-lo mais como uma força inanimada ou como uma pessoa remota ao início do pensamento bíblico sobre o assunto. A palavra raiz para espírito em hebraico é ruá, e essa palavra tem dois significados distintos. Um é vento, o outro é respiração. Um é uma força impessoal, o outro é muito mais íntimo, assumindo consciência e compreensão, pois você não pode respirar sem ser alguém que respire. A qualidade básica de ambos, no entanto, era um movimento. Ruar estava sempre em ação, se movia, afetava o que quer que entrasse em contato. Outro conceito inerente ao uso antigo da palavra era a criatividade. Ruar, ruar estava intimamente associado ao nascimento. Foi o Espírito de Deus que se moveu sobre a face da água na criação. Foi o sopro da vida soprado nas narinas que fez do homem uma alma viva. Nos livros posteriores do Antigo Testamento, o Espírito é descrito como desempenhando um papel especial na vida de certas pessoas. A vida do Espírito para um ser humano geralmente é acompanhada por uma mudança abrupta da personalidade. Samuel disse a Saul que o Espírito de Jeová viria poderosamente sobre ele, e que depois ele seria tão transformado e que seria como outro homem. E de fato, o jovem Saul, da mais humilde de todas as famílias, da menor das tribos de Israel, foi transformado em um dos grandes líderes do Antigo Testamento. O Espírito, habitualmente, tornava heróis homens comuns. Foi o Espírito de Jeová que deu a Sansão sua força. O Espírito de Deus veio sobre Josué pouco antes de ele tocar a trombeta que sinalizava a queda de Jericó. Davi assumiu que era o Espírito de Deus quem falava através dele. A lista de homens que foram tocados pelo Espírito é a lista de gigantes do Antigo Testamento. José, Moisés, Josué, Jefité, Natã, Gade, Ezequiel, Daniel, Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Malaquias. Mas havia outro aspecto no Espírito de Deus vindo sobre um homem. Nos Salmos 51 e 139, o Espírito visita o poeta não como fonte de força para atos poderosos, mas como uma presença íntima, sutil por comparação, um guia não de exércitos, mas da alma de um homem. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 10 a 11. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Salmos 139, versículos 1, 5, 7. Nestas linhas, há um sentido da imanência de Deus, bastante diferente da adoração temerosa, distante e inacessível de Jeová. O paralelo ao pensamento cristão é inevitável, e essa foi, de fato, a próxima observação que fiz. Naquelas passagens do Antigo Testamento que os cristãos creem que prenunciam a Cristo, o Espírito aparece com destaque. A mais impressionante dessas profecias encontra-se em Isaías. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías 11, 1 a 2.
Eis meu servo a quem eu sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 42, 1. Sendo isso verdade, eu esperava encontrar uma enxurrada de referências ao Espírito na época do nascimento de Jesus. E lá estavam elas. Jesus, ele mesmo, foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito prometeu a Simeão que ele veria o Messias antes de morrer. João Batista, a principal pessoa no drama do reconhecimento que tratou da vinda de Cristo, foi associado ao Espírito Santo desde o início. A mãe de João ficou cheia do Espírito ao ser cumprimentada por Maria. Seu pai ficou cheio do Espírito no dia em que seu filho recebeu o nome. O próprio João ficou cheio do Espírito Santo desde o momento do seu nascimento. Além disso, haveria um sinal específico, pelo qual João conheceria o Cristo, quando o encontrasse. Sobre quem ele visse o Espírito descendo, essa pessoa era o Filho de Deus. O ministério terreno de Cristo não se iniciou antes que o Espírito lhe tivesse sido concedido durante o seu batismo. Foi através do poder do Espírito que Jesus operou milagres. Também através desse poder, as pessoas deveriam entrar no reino que ele pregou. Ninguém pode entrar no reino de Deus, disse Cristo, se não nascer da água e do Espírito. João 3, 5. Quando sua morte se aproximava, Jesus começou a preparar os discípulos para a vinda deste poder, dizendo-lhes que era conveniente para eles que ele fosse embora, pois se não fosse assim, o Espírito não viria. Mas quando ele, o Espírito, viesse, ele estaria com eles para sempre. Ele os guiaria, ensinaria e fortaleceria, e em seu poder eles fariam obras ainda maiores do que Cristo havia feito. Após a sua morte, Jesus lembrou aos discípulos esta promessa e ordenou que permanecessem em Jerusalém até que o Espírito viesse a eles. Parei neste ponto da minha leitura e tentei resumir o que havia descoberto sobre esse Espírito que estava por vir. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Espírito é considerado em termos de ação, palavras que sugerem movimento, fogo, vento, respiração, chuva, pomba, são usadas para se referir a ele. O Espírito é dinâmico, ele é Deus em ação. No Antigo Testamento, há inferências de que o Espírito é pessoa. No Novo Testamento, esse seu lado é enfatizado. Cristo está constantemente dando nomes ao Espírito, nomes que descrevem sua natureza pastoral, atencioso e cuidador. Ele chama o Espírito de guia, conselheiro, consolador, advogado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o conceito de poder e espírito está intimamente ligado. No Antigo Testamento, o poder opera principalmente através de grandes reis e profetas que lideram a nação. No Novo Testamento, o poder está prestes a ser concedido às pessoas comuns que seguem a Cristo. Nos dois testamentos, quando o Espírito toca a vida humana, a personalidade é transformada. Este foi o quadro que surgiu após seguir os montes e vales da atividade do Espírito Santo. Os discípulos aguardaram em Jerusalém pela chegada deste Espírito. E quando no Pentecostes ele veio, transformou o tímido grupo de discípulos, literalmente aprendizes, em apóstolos enviados. Os homens e mulheres que esperaram no cenáculo embarcaram imediatamente, cheios de poder, em uma incrível série de atividades. Naquele mesmo dia, o mesmo Pedro que algumas semanas antes
havia fugido para poupar sua vida na noite da prisão de Jesus, levantou-se corajosamente diante das autoridades e pregou um sermão tão eloquente e convincente que 3.000 pessoas se converteram no local. Isso vindo de um pescador que era do interior e da pouca conceituada região da Galileia. Não era de surpreender que, depois disso, os apóstolos insistissem que seus novos conversos também recebessem esse poder. Era a ferramenta necessária sem a qual eles não poderiam realizar a tremenda tarefa que Cristo lhes dera. Como teria sido o receber do Espírito Santo? Não há descrições detalhadas na Bíblia, mas pelo que está registrado, podemos ter uma noção. Em primeiro lugar, se o Espírito Santo é Deus em seu aspecto dinâmico, conhecê-lo necessariamente teria que ser uma experiência. Além disso, seria a experiência de uma personalidade e de alguém que se importava profundamente. Seria a experiência da amizade, uma amizade criativa e transformadora, em alguns casos frágil, como a pomba, em outros abrasador como fogo, como todas as boas amizades, indefinível e misteriosa. Batismo é apenas uma das palavras usadas na Bíblia para descrever o momento em que uma pessoa entra em total contato com essa amizade. Os outros termos também reforçam a ideia de que o Espírito Santo é Deus em ação. Às vezes eu li o Espírito caiu sobre as pessoas. Outras vezes, elas ficaram cheias do Espírito. Em outros momentos, elas receberam o Espírito. Disse que o Espírito procede de Deus. Havia uma qualidade na experiência que gerava duas respostas. Em primeiro lugar, havia as línguas. E então, no Pentecostes, enfim, ficaram um pouco ruidosas, o suficiente para que as pessoas que assistiam perguntassem se estavam bêbados. Pareceu-me um contraste curioso com os púlpitos sóbrios de hoje, que a primeira pregação cristã teve que começar com uma veemente negação pelo pregador de que ele e seus amigos estivessem bêbados. Pois ele disse, são apenas 9 horas da manhã. Como alguém poderia estar bêbado? E como nos dias do Novo Testamento, as pessoas chegaram a essa experiência? Parecia ter sido de várias maneiras. No Pentecostes, os discípulos simplesmente se reuniram e esperaram ansiosamente. Mas Cornélio e seus amigos e parentes, ao ouvir Pedro pregar sobre Cristo, eles não esperavam nada quando o Espírito caiu sobre eles. Em outros casos, um cristão cheio do Espírito o passou a outros, pela imposição das mãos sobre eles. Fechei a Bíblia, sentindo que aquilo que eu lia tinha um sentido estranhamente contemporâneo. Eu sabia de onde vinha o sentido. As cartas em meu arquivo, as entrevistas com pessoas cheias do Espírito, mostraram que pouco havia mudado nessa área do Espírito. Desde que o Novo Testamento foi escrito, até a maneira pela qual ele se manifestava àqueles cristãos do primeiro século tinha paralelos hoje. Lembrei-me de um exemplo recente em que um grupo de pessoas, ouvindo a palavra de Deus, como a casa de Cornélio estava, e não esperando o Espírito Santo mais do que já tinham, foi subitamente tomado da mesma maneira. Em 1954, um pregador menonita, Gerald Destin, estava conduzindo um seminário de estudo bíblico de uma semana no norte de Minnesota. Um dia, sem qualquer aviso, um jovem da classe de repente se ajoelhou e começou a chorar. Esse tipo de emoção era muito incomum na igreja menonita, diz Destin. E a princípio tentamos acabar com isso. Mas antes que pudéssemos, outro aluno começou a chorar. E depois outro. Tentamos levar os alunos que choravam para fora da sala de aula. Mas assim que tiramos um, 2 ou 3 outros começaram a chorar. E então percebemos uma coisa incrível. Sons estranhos vinham da boca de alguns desses jovens. Esses eram os lábios gaguejantes, sobre os quais lemos na Bíblia. Nunca antes que eu saiba, isso aconteceu em nossa igreja.
Os menonitas não ensinam que essas manifestações sejam para hoje. Para nós, elas pertenciam aos 1900 anos passados. E, no entanto, diante de nossos olhos, nossos alunos estavam subitamente falando em línguas, assim como no Pentecostes. Uma amiga nossa, Lila Ginter, ficou cheia do Espírito quando criança, sem nem mesmo saber que existia uma experiência religiosa. Um dia, Lila estava de pé no pomar de maçãs de seu pai em Ohio, olhando através das muitas flores brancas o céu azul acima, quando de repente teve uma sensação avassaladora da presença de Deus. Ela abriu a boca para falar com ele da maneira despreocupada das crianças. Mas os sons que saíam de sua boca não eram inglês. E embora ela tenha continuado a falar fluentemente por um longo tempo, seus lábios não formaram palavras com sentido. Eu nunca contei essa experiência a ninguém, Lila me disse. Eu achava que era o único ser humano a quem já havia acontecido uma coisa dessas. Se passaram 40 anos antes que eu descobrisse que havia grupos inteiros de pessoas para quem esse fenômeno era normal. Hoje, o mais comum é a experiência ocorrer porque alguém a procura conscientemente e ativamente. Mas há tanta variedade de busca quanto a registrada na Bíblia. Alguns seguem a ordem de Cristo aos discípulos. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. A palavra que enfatizam é permaneçam. Eles percebem que devem esperar, às vezes por dias, orando e louvando a Deus até que o batismo chegue. Outros acham que não há necessidade de esperar. Eles apontam para outras ocasiões no Novo Testamento, quando o Espírito foi dado assim que o crente pediu por ele. Alguns acham que o candidato deve estar em uma fase de profunda oração antes de poder receber esse batismo. Outros, porém, adotam a visão oposta. Acham que o batismo não é um tipo de ato espetacular cristão, mas um passo comum, praticamente corriqueiro na vida de um crente. E que emoção acompanha isso? Alguns dizem que, junto com as línguas, deve vir um testemunho interior, um sentimento de que o próprio Espírito e o Espírito Santo estão em comunhão. Outros acreditam que o batismo ocorre em um nível totalmente separado da emoção e é mais confiável quando desacompanhado pelo menor traço de sentimento. Os critérios absolutos parecem ser as únicas coisas ausentes na experiência do batismo no Espírito Santo. Eu me preocuparia se fosse de outra maneira, disse Tib, uma noite enquanto discutíamos isso. Se o espírito é como o vento, soprando onde quer, regras fixas seriam suspeitas. Seria como sair de um tornado e ligar um ventilador elétrico. Mas embora esse vento do espírito sopra onde quer, João 3,8, também é inegável que certas pessoas, hoje como nos tempos apostólicos, têm um ministério especial para transmiti-lo. Nos primeiros dias do avivamento pentecostal, o falecido J.E. Stiles costumava viajar pelo mundo reunindo-se com pequenos grupos de cristãos, orando para que recebessem o Espírito. Literalmente, milhares tiveram experiência nessas reuniões. David Duplessis tem esse ministério especial. O mesmo acontece com o reverendo Richard Winkler, reitor da Trinity Episcopal Church em Wheaton, Illinois. Uma das pessoas mais ativas que conhecemos neste ministério é uma mulher. Jean Stone é dona de casa e mãe no subúrbio de Van Nuys, Califórnia. Ela era membro do St. Mark's Episcopal Church em Van Nuys na época do alvoroço, por causa do sermão de Dennis Bennett. Jean sentiu que o mal-entendido nunca teria ocorrido se as pessoas estivessem mais bem informadas sobre a atuação atual do Espírito. Uma noite, ela anunciou ao marido que havia decidido lançar uma revista que preencheria essa função em outras paróquias. Eu apenas sorri, disse o marido de Jean, Donald. Jean não tinha noção comercial de assinar uma revista, muito menos de lançar uma. Donald Stone e eu conversávamos em um quarto de hotel em Nova York,
onde ele havia viajado a negócios. Ela era completamente pouco prática, continuou ele. Ela idealizou uma revista com papel lustroso, sofisticado, de publicação trimestral, que seria destinado a intelectuais. Ela chamaria a revista de Trinity. Dona tristemente riu um pouco enquanto tirava da pasta uma revista de papel lustroso, sofisticada, de publicação trimestral, destinada a intelectuais e com o título Trinity. Além de publicar a revista, Jean viaja por todo o país, dando palestras sobre o batismo no Espírito Santo e, quando solicitada, ora com aqueles que desejam recebê-lo. Ela tem um jeito especial com o público para quem sua revista é editada. O suburbano com bom grau de instrução e conservador da igreja denominacional. Essas pessoas não abordam as outras áreas de suas vidas de maneira empolgante e declarada, diz ela. E não vejo por que o Espírito Santo deve ser apresentado a elas sob esse pretexto. Ouvimos seus grupos alvos, e sua apresentação muito sensata e tranquila. Os apóstolos simplesmente assumiram que os cristãos receberiam o batismo. Ela diz a seus ouvintes: Vocês receberam o Espírito Santo quando se tornaram crentes? Perguntavam aos novos convertidos. E se a resposta fosse negativa, os apóstolos suplicariam a Deus para que aos novos convertidos fosse imediatamente concedido o Espírito Santo, confiante de que Deus não negaria esse poder necessário a nenhum crente. Eu gosto de estar neste ministério especial, ela costuma dizer. É o único que você deve esperar 100% de sucesso. O batismo é para toda a igreja, para todo cristão. Ela também não espera um grande acometimento de emoção no momento do batismo. A nova língua geralmente é quieta e adorável, diz ela, alegre, mas não frenética. Para Jean Stone, receber o batismo é mais como adquirir um kit de ferramentas para fazer um trabalho do que uma experiência emocional. É um processo entre o arquiteto e seus obreiros. Você trabalhará neste meu edifício? Aqui está o equipamento que você precisa. E ele nos fornece cura, profecia, sabedoria, línguas, tudo que possamos usar para a nossa parte específica na construção. Mas o batismo nem sempre é tão tranquilo. O Dr. John E. Barton, um dentista em West Hartford, Connecticut, disse-me que em seu batismo pareceu receber uma grande sacudida de eletricidade, indolor, mas estimulante. Às vezes, esses solavancos de poder produzem manifestações físicas. Os músculos de uma pessoa podem reagir, contraindo e relaxando até que se comece a tremer por toda parte. Ou se pode começar a chorar ou cantar, ou se pode literalmente prostrar-se. Os Holy Rollers, que são na maior parte pentecostais afro-americanos, recebem esse nome devido a essa manifestação incomum. As reações físicas têm defensores em círculos inesperados. E que surpresa ao ler isso no John Wesley Journal. O perigo, escreveu Wesley, falando dos clamores, agitações, danças, visões, transes e afins, é desprezá-los, condená-los completamente, imaginar que não há nada de Deus neles e que sejam um obstáculo à sua obra, enquanto que a verdade é, Deus súbita e fortemente convenceu muitos de que eles eram pecadores perdidos, as consequências naturais disso sendo clamores e fortes agitação corporal, para fortalecer e encorajar os que creem e para tornar sua obra mais aparente. Ele favoreceu vários deles com sonhos divinos, outros com transes e visões. Em alguns desses casos, após algum tempo, a natureza se misturou à graça. Satanás também imitou esta obra de Deus para desacreditar toda a obra. E, no entanto, não é prudente desistir dessa parte mais do que desistir do todo. A princípio foi, sem dúvida, totalmente de Deus. É parcialmente assim neste dia, e ele nos permitirá discernir até que ponto, em todos os casos, a ação é pura e onde ela se mistura ou degenera. A sombra não despreza a substância,
nem a falsificação ao diamante real. Manifestações físicas não são a única resposta possível ao batismo. Há também fortes reações emocionais. Na minha correspondência havia referências constantes a uma sensação de bem-estar. Aqui estão alguns exemplos. Foi como ser inundado de alegria. Comecei a louvar a Deus na nova língua que recebi. Havia ao mesmo tempo um sentimento que meu espírito havia tomado asa. Eu subia ao céu em um poema. Comecei a rir. Era uma coisa estranha de se fazer, mas eu só queria rir e rir do jeito que você faz quando se sente tão bem que simplesmente não consegue falar a respeito. Seguro-me rio até me curvar. Depois paro um pouco e recomeço, rindo, rindo. Pela primeira vez descobri porque os discípulos foram acusados de estarem bêbados no Pentecostes. Foi assim que me senti no meu próprio Pentecostes, na mais elevada alegria, apenas bêbado de alegria. Tinha paz, apenas uma paz maravilhosa, tranquila, constante e profunda. Muitas vezes, junto com essa sensação de bem-estar, existe alguma forma de cura. Uma das pessoas que conhecemos no grupo de sábado no Hotel Benjamin Franklin, na Filadélfia, era a esposa de um ministro batista que tinha uma história incrível para contar. Essa senhora nasceu com uma perna 5 centímetros mais curta que a outra e toda a sua vida usara calçado compensado com um salto para aquele pé. Na noite que recebeu o batismo, sentiu uma sensação de queimação nessa perna, mas não prestou atenção devido à intensa alegria do momento. A alegria foi sua reação principal ao batismo. Ela ficou sentada por horas em um sofá, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Mas quando finalmente se levantou para ir para casa, ela tropeçou. No passo seguinte também. Depois de tropeçar e mancar na sala, ela percebeu o que tinha acontecido. Sua perna curta tinha crescido 5 centímetros. O sapato com salto compensado deixava agora suas pernas desiguais. A cura era permanente. O reverendo David C. Wilcox, de Milwaukee, Wisconsin, havia sido aconselhado por seu médico a tomar um cálice de conhaque com água quente 3 vezes ao dia para aliviar a tensão nervosa. 6 anos depois, Wilcox estava bebendo 1 litro de vodka por dia, engolindo caixa após caixa de pastilhas em um esforço para manter seu alcoolismo em segredo. Ele tentou oração, psiquiatria, hipnoterapia, alcoólicos anônimos, nada o ajudou. Certa noite adormeceu de joelhos após uma longa e intensa oração. Quando ele acordou, sabia que algo imensamente importante estava acontecendo. Ele sentiu que o Espírito Santo estava enchendo de poder. Especificamente, ele sabia que naquele instante havia superado completamente seu problema com o álcool. Deus, maravilhosa e milagrosamente, me livrou do demônio do alcoolismo, diz Wilcox, hoje, 5 anos após seu batismo. Essa libertação veio tão silenciosamente quanto o orvalho da manhã, e, no entanto, com um impacto tão estrondoso que mudou completamente minha vida. Outro tipo de cura frequentemente relatado é a cura do humor. Marianne Brown, de Parkersburg, Pensilvânia, é hoje uma pessoa verdadeiramente alegre. Ela tem um sorriso maravilhoso e contagioso, mas as linhas ao redor dos olhos dela não são linhas de sorriso. Elas vêm dos anos em que Marianne vivia com uma preocupação crônica. Marianne morava em uma mansão de 11 quartos construída nos dias em que empregada doméstica era algo barato e fácil de se contratar. Não seria assim quando os Brown se mudaram para a casa ao lado da antiga igreja presbiteriana. Marianne estava constantemente atrasada em sua agenda, ou cuidava da casa de seus 5 filhos e de seu marido pastor e negligenciava as necessidades da paróquia, ou então ajudava no trabalho da paróquia e a casa era negligenciada. Sempre atrasada, sempre correndo, sempre sob pressão, Marianne ficava cada vez mais desesperada. Sua solução foi simples. Quando as coisas pioraram, ela foi para a cama. Essas doenças, Marianne me disse um dia, quando Tib e eu a visitamos em Parkersburg, trouxeram uma recompensa dupla. Eu recebia muita solidariedade e estava livre de responsabilidade.
Todavia, eu sabia que não era assim que se deve viver. Eu sabia que Deus não pretendia que eu fosse uma semi-inválida, mas eu não tinha poder para fazer nada a respeito. Então, Mariane recebeu o batismo no Espírito. A nova língua que me foi dada, ela disse, estava misturada com ondas de alegria, nas quais todos os medos que eu tinha findaram. Foi uma língua de riso. E quando terminei de rir, senti que nunca mais teria que passar outro dia na cama por causa de preocupação. Por 8 anos, essa previsão se mostrou verdadeira. Ele me deu força e alegria para que eu pudesse fazer em horas o que antes levara dias para realizar. De toda a variedade de experiências com o Espírito Santo, uma coisa era verdadeira em todos os casos, seja o batismo em silêncio ou com um estrondo inesperadamente ou após uma longa busca, o resultado final foi aproximar o indivíduo de Cristo. Jesus não era mais uma figura nas páginas de um livro de história, nem mesmo a lembrança de alguma experiência pessoal no topo da montanha. Seu espírito estava com o crente batizado no tempo presente, minuto a minuto, mostrando ao crente a cada momento a natureza e a personalidade de Cristo. E de repente eu percebi que tinha chegado ao ciclo completo. Toda essa pesquisa começou no vácuo que seguiu a minha própria experiência no topo da montanha no hospital. Eu estava seguindo, talvez todos os cristãos sigam o caminho que os discípulos seguiram. Primeiro houve um encontro direto e pessoal com Cristo. Então lhe parece ir embora. Há um desejo de seu retorno e um desamparo, porque nada que fazemos adianta. Não foi a lição que eu aprendi da Bíblia e das pessoas que tiveram a experiência hoje que para vê-lo novamente precisamos da mediação do Espírito Santo? Quando vier o conselheiro, que enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26.